144, temos a terceira situação. Consideremos a figura de um quadrado que representa a unidade. Veja abaixo algumas maneiras de dividir esse quadrado. Então, você pode ver que todos eles foram divididos em duas partes iguais. Só mudou o ângulo do quadrado, mas são duas partes iguais. E cada parte dessa é um meio, gente. Lembra, o denominador é a quantidade de vezes que dividiu a figura, como dividiu em 2, está aqui o 2. E o numerador é a parte que eu pintei, ou de quem eu estou falando. Logo, se eu estou dizendo que essa metade aqui é uma parte de duas, é uma parte do inteiro, né? Por isso ela é considerada metade, ó. Quando dividimos uma figura em duas partes iguais, cada parte representa a metade ou um meio da figura. Tá aqui, ó, escrito em forma de fração. É importante saber como se fala, como se escreve por extenso, tá? E aqui dividido em três partes. Do mesmo jeito que a Pró explicou o outro lá de cima, serve para esse aqui também, né? O denominador é 3 porque a figura foi dividida em três partes. E o numerador é 1 porque está falando dessa parte aqui, que é uma parte de 3, tá? Um terço. Então, três partes iguais é a terça parte ou um terço da figura. Com 4 partes do mesmo jeito, tá? Na página 145, temos aqui, ó, mais uma vez a figura dividida, e aqui tem a fração 1/4, 1/4 e 1/4. Está dizendo que cada parte dessa aqui é 1/4. Ó, nessas figuras, cada parte colorida de azul representa a fração da figura de 1/4. Da figura. Então, toda parte colorida de azul representa 4 partes, não é? Porque se você pegar, quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3. E aí a Pró disse o quê? Que o denominador é a quantidade de vezes que eu dividi a figura, então 4 vezes. E o numerador é a quantidade de vezes que eu pintei a figura, então 3. Opa, eu botei foi um 3 aqui, desculpa, gente. Eu falei 4 e coloquei o 3, né? O denominador é 4 e o numerador é 3. Ok, 3/4. Na quarta situação, do mesmo jeito, aqui pegou uma figura, dividiu por 4 e cada criança ficou com uma parte, ou seja, cada criança fica com 1/4 da figura. Na página 146, temos a situação 5, que diz que a plateia de um anfiteatro está dividida em 2 setores, A e B, ambos com o mesmo número de lugares, conforme mostrado na figura abaixo. Tá aqui, ó, o setor A, por exemplo. Nós temos 3 fileiras de carteira, né, de cadeiras, e cada fileira tem 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer 3 vezes 4, 12. Eu posso dizer que esse setor tem 12 e eu também posso dizer que esse setor tem 12, já que eles foram divididos em partes iguais, certo? Então, a plateia inteira tem o quê? 24, porque 12 mais 2 é 24. Beleza? 12 corresponde a... 12 é a mesma coisa que dizer que eu peguei 24 e dividi por 2. Tá? E aí quer dizer a metade. 12 na metade de 24? Pois é. E a situação 6 também faz outra situaçãozinha, só que agora são 3 setores, mas a dinâmica é o mesmo. Eu estou passando mais rápido por conta do tamanho do vídeo, tá certo, gente? E aí aqui eu quero deixar essas atividades para vocês fazerem, para vocês praticarem. Manda ler, escreva como se lê cada fração. Aqui eu tenho 2/5, 1/9, 5/9 e 2/7, né? Então, vamos lá. Cuidem de escrever como lê cada fração. Representar as frações abaixo. 4/9, como é que eu represento a fração? Se aqui tivesse assim, por exemplo, 1/2, eu representaria assim, né? 1/2, não é isso? E 4/9, como é? Então, ó, 19 vinteavos, 15 centésimos, 4 quinzeavos, tá? Aí tem aqui na página, atividade 3, fala escreva a fração que representa a parte pintada da figura. Então, qual é a fração dele? Eu vou fazer essa daqui, por exemplo. Aqui eu tenho, ó, quantas partes foram divididas a figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o denominador é 8. E quantas partes estão pintadas? Eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu leio aqui? 5 oitavos, tá? Eu leio 5 oitavos. Pois bem, faço as demais.
E aqui tem uma situaçãozinha problema, que fala uma barra de chocolate foi dividida em 8 partes. Áurea comeu 2 partes, Lucy comeu 1 parte, Ana comeu 3 partes e Amália o restante. Descreva a fração que Áurea, Lucy, Ana e qual fração representa a parte comida por Ana. Então, qual é a fração de Lucy? Você vai escrever aqui. E aí vai escrevendo as outras e vai ver qual é a fração qual a fração de Ana, ok? Então, por hoje é só, meus amores. É só uma introdução à fração. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula.